Bom, pessoal, esse é o vídeo 2. Então, dando sequência ao que nós falamos no vídeo 1, analisando aí todos os testes, o que foi feito a análise do motor no site do fabricante, nós entendemos, ficou bem claro que o motor do ZK ele é um motor mais potente do que o modelo do XR500. Bom, outra informação que nós teríamos aí, que é muito importante, que as pessoas realmente dão muita atenção, é em relação à bateria, né? Então nós temos aqui a bateria do ZK, o ZK com uma bateria de 5.000 mAh e o XR com uma bateria de 3.000 mAh. Eu tirei a foto aqui da bateria de ambos, né? Então nós temos a seguinte informação: no modelo ZK nós temos uma bateria de 5.000 mAh, a voltagem dessa bateria é 14,4 volts e os watts, né, 72 watts hora. Ela consegue aí alimentar, né, até um consumo de 72 watts hora. Já a bateria do XR, ela tem uma potência de 3.000 mAh, a voltagem dela é de 14,5 volts e ela consegue entregar aí, né, alimentar um consumo de 44,4 watts hora. Então nós temos aí, em relação aos watts, nós temos 72 watts hora para o ZK contra 44 watts do XR. Praticamente aí também, né, bem próximo, quase que o dobro nesse quesito. E a bateria em miliampere também, né? 3.000 para 5.000, dando 2.000 miliampere de diferença aí de uma bateria da outra. Então, nitidamente, muito claro, a bateria do ZK ela é muito mais forte, ela é muito mais potente do que a bateria do XR. E aí vem um teste, né? Um teste prático, porque para se falar em consumo de bateria, não é ideal que a gente analise apenas os miliamperes dessa bateria, né? Tem todo um contexto que faz com que essa bateria dure mais tempo ou não. Então nós temos a potência do motor, o consumo, né, de energia ou quantos watts esse motor vai consumir. Esse robô ele não tem apenas o motor de sucção, ele tem os motores das rodinhas também que faz ele andar, ele tem o motor do laser de mapeamento, ambos os robôs, né? Então tudo isso vai influenciar no consumo de watts que o robô está fazendo durante a limpeza, e isso vai influenciar no consumo da bateria. Então eu tentei fazer um teste prático, né, para entender isso. E aí nós temos aqui dois resultados. Eu fiz um teste com o ZK. Qual foi o teste? Eu peguei o andar da casa, carreguei a bateria de ambos os robôs em 100%, tá? Aí eu peguei o andar de baixo da casa e coloquei o ZK para fazer uma limpeza completa, um total clean, no andar de baixo. Ele terminou a limpeza e o resultado foi o seguinte: ele teve um consumo de bateria de 14%. Então ele terminou a limpeza e consumiu 14%. E aí ele fez uma limpeza de 32 metros quadrados, levou 30 minutos para fazer essa limpeza e terminou, sobrou 86% de bateria. Então achei um resultado muito bacana. Falei, bom, o que a gente vai fazer agora? Tirei o ZK, coloquei o XR e falei para ele fazer a mesma coisa, um total clean com 100% de bateria. Qual foi o resultado que o XR representou? O consumo de bateria dele foi de 15%, praticamente igual, 1% de diferença aí, eu acho que não dá nem para a gente contar isso, né? Eu acho que foi muito igual o resultado. Então ele limpou também um andar de baixo da casa, com os móveis no mesmo lugar, foi basicamente a mesma limpeza, né? Ele consumiu 15% de bateria, o mesmo consumo que o ZK consumiu. E aí, o que nós temos de resultado aqui, ó? Ele terminou com 85% de bateria, tá? O ZK com 86%, então deu 1% só, acho que nem devemos levar isso em consideração. Ele limpou 37 metros quadrados e ele levou 32 minutos para fazer a limpeza. Então, assim, o que eu percebi em relação ao XR comparando ao ZK? Ele anda um pouco mais no ambiente. O mesmo ambiente que ele limpa,
ele acaba andando um pouquinho mais. Eu já cheguei a perceber que, por exemplo, às vezes ele passou por um ambiente, ele volta ali um pouquinho, passa mais uma vez. Então isso acaba dando um pouco mais de metros quadrados aqui, porque ele acaba andando um pouquinho mais na limpeza do que o ZK. Enfim, ambos limparam o andar de baixo e tiveram o mesmo consumo praticamente de bateria. Falei, ótimo, né? Então o que significa isso na minha cabeça? Né? Inicialmente, no primeiro teste que eu fiz, ambos os robôs, embora esse daqui tenha uma bateria muito maior, tá? O motor dele também é muito mais potente. Logo, se eu tenho uma bateria maior e eu tenho um motor que é mais potente, ele vai consumir mais bateria. Já o XR, a bateria dele tem uma potência menor, 3.000 mAh? Tem, mas o motor dele também consome menos, né? Consome menos voltagem, menos watts de potência, então ele vai ter mais ou menos o mesmo consumo de bateria. Foi isso que eu pensei no primeiro momento. Porque na lógica aqui, né, se esse robô limpou o andar de baixo, vamos arredondar para 10%, se ele consumiu 10% de bateria e esse também consumiu 10% de bateria, significa que esse daqui consegue limpar 10 vezes o meu andar de baixo e esse daqui consegue limpar 10 vezes o meu andar de baixo. Mas, para minha surpresa, não foi isso que aconteceu na prática. Então aí, realmente, nós temos outra coisa a se analisar. Por isso que eu falo que os testes, né, não dá para você fazer testes muito pontual. Por isso que eu estou dando aqui a minha opinião, o que aconteceu comigo, os meus testes, na minha realidade, e você chega à sua conclusão do que você acha que vai ser melhor para você, se vai ser esse modelo ou esse. O que aconteceu aqui? Eu fui fazer um segundo teste, eu fui usar esses robôs até eles acabar com a bateria. Então o que eu fiz? Coloquei o ZK para limpar o andar de baixo, coloquei o ZK para limpar o andar de cima, na hora que ele terminou de aspirar os dois andares, eu pus ele para passar pano no andar de baixo, depois eu coloquei ele para passar pano no andar de cima. Resultado, ele aspirou o andar de baixo, ele aspirou o andar de cima, ele passou pano no andar de baixo, ele passou pano no andar de cima e ele terminou, tá? O serviço ainda tinha, se não me engano, eu não vou falar aqui para não errar, mas enfim, sobrou muita bateria. Na minha cabeça ainda dava para ele limpar mais uma vez o andar de baixo e ainda passar pano. O que eu fiz logo em seguida desse teste? Coloquei o XR para fazer a mesma coisa. Aí o que ele fez? Ele passou pano, ele fez a aspiração no andar de baixo, ok. Aí ele fez a aspiração no andar de cima, ok. Aí ele passou pano no andar de baixo, ok. Na hora que ele chegou no andar de cima, ele passou pano em um cômodo apenas e voltou para a base, tá? Para carregar. Então ele ia lá carregar, depois que ele carregasse, ele ia voltar para continuar passando pano no restante dos cômodos, tá? Então qual que é a conclusão que eu cheguei depois desse teste, tá? Quando você faz uma limpeza de uma área pequena, ambos acabam ali cronometrando o mesmo consumo de bateria. Mas quando você usa eles literalmente numa metragem grande, né, a bateria do XR ela acaba antes, tá? Então assim, eu consigo limpar a minha casa ela tem 155 metros quadrados de área útil, tirando garagem, né? É claro que tem os móveis, então vai ter muitos lugares que o robô não vai passar, mas ambos os robôs tentaram limpar 160 metros quadrados. O ZK aspira os dois pisos, passa pano nos dois pisos e sobra a bateria. XR aspira o andar de baixo, aspira o andar de cima, passa pano no andar de baixo completo e passa pano em um cômodo e meio, né, do andar de cima e depois ele acaba a bateria, tem que voltar para a base para carregar. Aí vai depender muito de você. Se você não se importar, por exemplo, né, dele acabar a bateria, você esperar ele carregar um pouquinho para depois ele terminar o serviço, ok, o XR é uma boa opção para você. Se você já vai se incomodar com isso e quer que o robô, numa única limpeza, limpe tudo, a bateria e a autonomia de funcionamento do ZK ela é maior. Pelo menos nesses dois equipamentos que estão aqui comigo e na realidade da minha casa, na realidade do que eu estou fazendo aqui. Pode ser que às vezes num outro ambiente, numa outra casa, com um outro tipo de configuração, esse resultado mude, tá? Então eu estou colocando aqui para vocês o que aconteceu comigo e as minhas percepções. Bom, pessoal, em relação então a esse contexto da bateria, nós temos esse resultado aí, tá? Agora uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês também é em relação, tá,
estação de carregamento. Então nós temos aqui a estação de carregamento do modelo ZK. Aqui está a estação de carregamento. E aqui nós temos a estação de carregamento do modelo XR. Tá? O que nós podemos observar nisso? Ó, o tamanho. Tá vendo? Esse aqui é bem maior. Ó, ela é bem maior do que a estação de carregamento do XR. A mesma coisa acontece com a tomada. Ó, elas têm uma diferença na espessura. Essa aqui é um pouco menor, essa aqui é um pouco maiorzinha. Mas não é só isso, não é só o tamanho físico, tá? Nós temos também uma diferença, tá? Que é o seguinte: esta fonte de energia do ZK, tá? Ela tem, vamos ver aqui, ela tem uma tensão de 24 volts e a do XR tem uma tensão de 19 volts. Então 24 volts contra 19 volts. Essa daqui, que é a do ZK, ela tem uma amperagem de 1.0 ampere, tá? De carregamento. E essa daqui tem 0.6, tá? Então seria mais ou menos 600 amperes de carregamento contra 1000, tá? Então essa aqui é quase o dobro de potência na amperagem. O que significa isso? Como a bateria do ZK é maior, né? Como o motor dele consome mais, a voltagem em si de consumo é maior, o watts, né? Os watts de potência dele, de consumo, é maior, então ele acaba tendo um carregador mais potente para poder alimentar essa bateria, né? com mais energia, com mais corrente, com mais amperagem, para ela carregar com uma eficiência bacana. Já aqui nós temos uma fonte um pouco menos potente que a do ZK. Por quê? Porque a bateria é um pouco menor, né? O motor é um pouco mais fraco, a potência dele é menor também. Então todo o circuito eletrônico aqui vai consumir menos watts. Então o que acontece? Essa fonte de energia, ela equivale ao hardware do XR. E essa fonte de energia equivale ao consumo do ZK. Então nós temos essa diferença aí. Outra diferença que nós temos também, tá, é na estação de carregamento. Nós vamos ter duas situações diferentes aqui, tá? Isso aqui são as etiquetas aqui embaixo, essas informações estão embaixo da etiqueta. Então o que nós vamos ter? Ó, nós vamos ter, para o modelo do ZK, nós vamos ter 24 watts de volts, né, de entrada e 24 volts de saída, com 1 ampere de entrada e 1 ampere de saída, que é o que equivale com a fonte. A mesma coisa aqui, 19 amperes de voltagem, né, da estação de carregamento, com 0.6 amperes, ou seja, 600 amperes, 1000 amperes, tá? 19 volts, 24 volts. Então, a mesma coisa vai acontecer nesses equipamentos aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais informações aqui para passar para vocês. Vamos lá. Bom, outra coisa que o pessoal fala muito é em relação ao Wi-Fi, né? Esse daqui, ele funciona pelo Wi-Fi, esse daqui pelo Wi-Fi. Ambos com Wi-Fi de 2.4 GHz, né? Então eles não funcionam com frequências de 5 GHz, mas isso é convencional. Basicamente todos os aparelhos de automação, de casa inteligente sempre vão funcionar com 2.4. Vamos lá, a voz do robô ZK, ele fala em inglês, como vocês viram no início do vídeo que eu iniciei ele, e o XR ele fala em inglês e chinês. Lá no aplicativo dele você pode escolher falar em chinês, então ele vai ficar falando em chinês. Aí você escolhe lá o idioma, inglês. Todos os comandos dele que ele for falar, o que está acontecendo com ele, ele vai falar em inglês. Seria muito bom que eles lançassem uma atualização para falar em português, mas por enquanto ainda não, tá? Compatibilidade com Alexa. Eu posso usar a minha voz para controlar o robô através do sistema da Amazon Alexa? Sim,
Tanto o XR você pode fazer isso, quanto o ZK também. Ambos você pode usar o comando de voz, tá? Então eu posso dar um comando lá para minha Alexa e ela vai ligar o meu robô, tá? Então, por exemplo aqui, deixa eu só ligar aqui o XR novamente porque ele desligou sozinho, né? Ele estava em stand-by e ele acaba desligando. Acho que ele já conectou. Vou só fazer um exemplo para vocês aqui. Alexa, volume 10. Alexa, limpar a casa. Ok, vou iniciar a limpeza da casa. Ah, Bom, só foi um exemplo aí para vocês verem. Alexa, volume 1. Ou seja, eu posso dar um comando de voz para o robô, tá? Então, eu programei lá na minha Alexa, toda vez que eu falar o nome dela, limpar a casa, ele vai ativar esse robô aqui, tá? Toda vez que eu falar o nome dela, limpar o andar superior, ele vai ativar esse robô de cá. Então, ambos funcionam com comando de voz. Eu consigo ligar o robô e eu consigo desligar o robô. Quando eu falo para ela desligar o robô, ela vai simplesmente levar ele para a base de carregamento, o robô vai se encaixar na base e vai desligar e vai ficar parado lá. Esses são os comandos que eu consigo controlar hoje. Eu acredito que eles estão fazendo algumas atualizações aí, porque eu gostaria muito de falar assim, ó, o nome dela, né? Não vou falar aqui que senão ela vai responder lá. Limpar a sala. E ela enviasse o robô lá para a sala, ele limpasse apenas a sala e voltasse. Ah, eu quero que ele limpe a cozinha. Então eu falaria o nome dela, limpar cozinha. Ele ia lá, limparia apenas a cozinha e voltaria para a base. Esses recursos ainda não estão disponíveis, mas eu acredito que eles devam lançar uma atualização aí para melhorar isso em breve, tá? Eu espero que isso aconteça, tá? Não sei se não é certeza, mas espero que aconteça. Bom, qual que é o aplicativo que o XR usa? Ele usa o aplicativo Tuya ou Smart Life. Qual aplicativo que o ZK usa? O ZK usa um aplicativo chamado Laser Robot, tá? E a forma de conectar o ZK na Alexa, ele tem um macetezinho. Nesse canal você pode encontrar o vídeo de como conectar o ZK com a sua Alexa, porque no grupo que a gente participava até pouco tempo atrás, o pessoal não estava utilizando esse recurso, né? Até que teve uma pessoa lá que postou uma imagem do manual dele, e aí eu falei assim, putz, isso aqui tem uma nota interessante. Daí eu dei uma lida na nota e falei, pessoal, dá uma olhada aqui, né? Vamos tentar fazer dessa forma. E aí nós fizemos lá e funcionou. E aí o ZK passou a ter uma integração que você pode continuar usando o mapa do Laser Robot e ter a integração com a Alexa ao mesmo tempo. Bom, outra informação aqui, vamos ver... capacidade da caixa de poeira, tá? Então nós temos 450 ml da caixa de poeira do ZK. Vamos pegar aqui. Caixa de poeira do ZK. Ela armazena 450 ml de poeira aqui dentro, tá? Então aqui, ó, nós temos o filtro EPA nessa parte de cá, bem limpinho. O ZK não deixa vazar resíduos de poeira, né, nessa parte aqui que vai para o motor. Aqui nós temos um pincelzinho que fica para você fazer a limpeza dele, então fica aqui nessa parte. O ZK também vem com esse compartimento aqui, tá? Mas ele vem separado, ele não vem assim preso, que nem aqui, ó, você consegue prender ele, né? E ó, não cai, tá? Então aqui nós temos o compartimento de poeira do ZK, 450 ml. O do XR nós vamos ter 600 ml. Agora o que acontece aqui, ó? Aqui é super fácil de limpar, ó. Abriu o compartimento, jogou poeira lá
no saquinho de lixo, pegou um pincelzinho aqui, passou, jogou, fechou. Tem pessoas que gostam de aspirar, pega o aspirador normal, né? Aspirador convencional, aspira. Tem pessoas que lavam esse compartimento também, tá? O do modelo ZK, você pode colocar ele embaixo, né, da torneira, porque ele não tem nenhum circuito eletrônico aqui. Aí você pode lavar o filtro EPA, etc. Seca bem secado, beleza. Já o modelo do XR, você não pode lavar o compartimento de poeira dele. Vou mostrar agora o porquê, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença aqui? O compartimento de poeira do XR, você vai retirar ele aqui por trás, ó. Então ele fica aqui, apertou um botãozinho aqui, ó. Puxei, saiu, tá? Esse compartimento de poeira aqui, até virar assim, dá para vocês verem ali, ó. Ele consegue armazenar 600 ml de poeira, então ele consegue armazenar um pouco mais, né, do que o modelo do ZK. Ó. O que acontece com esse compartimento aqui, tá? O motor do XR está aqui, ó, nessa parte aqui do lado, tá? Então o motor dele fica aqui, ele faz a sucção, ó. Aqui é o filtro EPA dele, tá? E aqui, ó, é onde é feita a sucção do motor. Então o ar, ele puxa o ar por aqui, tá? Aqui é o motor vai puxar o ar através do filtro EPA, aí vai entrar a poeira aqui, a poeira vai ficar retida aqui, que vai voltar só o ar entrou aqui no motor e o vento vai sair por aqui. Então, como o motor do XR fica aqui dentro desse compartimento de poeira, você não pode colocar ele embaixo d'água, porque senão você vai estragar o motor do seu robô aspirador, tá? Olhando assim, aqui fala que cabe 600 ml, né? De pó. Vamos ver aqui. Esse daqui, 450. Sei lá, aparentemente a impressão que dá é que talvez coubesse a mesma coisa. Às vezes dá a impressão que esse aqui é até maior. Enfim. Então, se isso for um fator determinante para você, a quantidade de poeira, modelo XR, você vai conseguir armazenar mais poeira, tá? Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Vamos falar um pouquinho agora sobre o compartimento de água, para ele passar o pano, né? Então aí nós vamos ter a seguinte configuração do compartimento de água, tá? Compartimento de água do ZK é esse aqui. O que você vai fazer? Você vai tirar o compartimento de pó e vai colocar o compartimento de água aqui e apertar para travar, tá? Bom, esse compartimento de água, você vai colocar a água por aqui, ó, tá? Aqui ele tem um contato eletrônico. Por quê? Porque aqui embaixo tem uma bombinha, ele vai bombear a água para a água sair aqui nesses furinhos que tem aqui embaixo, tá? Esse compartimento de água, ele cabe, o do ZK, ele cabe 450 ml de água. Já o compartimento do XR armazena 350 ml de água. Então, na verdade, assim, ó, esse armazena mais poeira, esse armazena mais água. Esse armazena menos água, esse armazena menos poeira, tá? Aí, como que funciona aqui, ó? Aqui é o compartimento onde você vai colocar a água. Então, você vai abrir esse compartimento, colocar a água aqui, fechar, tá? Aqui mostra os ml, ó, não sei se dá pra ver aí. Aqui já tá com o paninho, tá?
o paninho gruda aqui, ele é um velcro, então você puxa ele e coloca, tá? E aí você vai colocar como aqui atrás? Deixa eu só fechar aqui. Da mesma forma que você coloca o filtro de poeira, você vai vir e vai colocar o filtro de água aqui atrás, certo? Aí vai ficar assim, ó. Bom, uma outra coisa importante falar para vocês é em relação a essa escova aqui, ó. Quando o XR está passando pano na sua casa, essa escova ela continua rodando, tá? E qualquer eventual poeira que sobrou, alguma partícula um pouquinho mais grossa, essa poeira aqui, o que ela vai fazer? Ela vai jogar esse pozinho ou esse resíduo um pouquinho mais sólido para esse compartimento aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma abertura, ó? Então aqui ele vai jogar aqui a sujeirinha e ela vai ficar guardada aqui num compartimento. Então aqui esse filtro de água ele é dividido, um pedaço para resíduos sólidos e um pedaço para o compartimento da água, tá? Então o XR poderíamos dizer que não que ele faça uma aspiração enquanto passa pano. Por quê? Porque a aspiração em si ele precisaria usar um motor, né? Então, o motor dele já saiu, ó, o motor dele está aqui dentro do filtro de pó, o motor do XR fica aqui. Então, ele não está fazendo uma sucção utilizando o motor, tá, de sucção, a turbina do motor. Poderíamos dizer que ele está aspirando? Poderíamos, né? Só que ele está aspirando de forma o quê? Mecânica. Sabe aquelas piaçaba que a gente tinha antigamente, né? Que você rodava, a escova dela girava e jogava poeira, né, para o compartimento? O XR vai fazer a mesma coisa. Conforme ele está passando o pano, a escova giratória vai girar ali embaixo e qualquer coisinha que ela encontrar ali de sujeira, ela vai jogar para dentro desse compartimento aqui, tá? Bom, no caso do ZK, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar a água aqui, vamos fechar o compartimento. Vou colocar o compartimento de água aqui, vou apertar para travar. E aí, nós vamos ter a seguinte situação aqui, ó. Nós vamos ter o paninho, tá? O paninho do XR também sai. Aqui ele já estava colocado ali, eu deixei, tá? E aí, no ZK, você vai ter esse compartimento aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, isso aqui eu achei muito interessante no ZK, ó, que ele tem um tipo de um negocinho que você encaixa, né? Então, depois que você encaixou isso daqui, dificilmente esse paninho aqui vai sair, né? Porque ele está muito bem encaixado aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou encaixar isso aqui. E vou dobrar ele para cá, para ele colar o velcro. Colou ali, colou aqui. Prontinho. Então, eu vou ter essa configuração, ó. Isso aqui eu acho muito interessante, por quê? Porque ele prende aqui, ó. Então o paninho ele não vai sair, ele vai sempre ficar correto, né? Eu imagino que se não tivesse isso daqui, com o passar do tempo, o que vai acontecer? O paninho vai perdendo a cola. Então o que poderia acontecer? Poderia acontecer dele dobrar para cá e às vezes sair ou engarranchar. Que é uma coisa que nunca aconteceu com o XR, mas às vezes eu fico pensando, no decorrer do uso, né? Será que esse velcro aqui não vai ficando fraco? De repente, conforme ele for andando, isso aqui vai, por exemplo, virando aqui e poder, tipo assim, ó, vamos colocar aqui, ele, sabe? Conforme ele vai andando, ele vai arrancando. Por enquanto, como eles estão novos, isso não está acontecendo. E também não estou dizendo que vai acontecer daqui a algum tempo. Mas eu pensei nisso, eu achei interessante o projeto desse aqui, né, dele segurar. E aí o que acontece? O ZK, você colocou o compartimento de água ali, aí o que você vai fazer? Aqui atrás dele, ó, simplesmente você vai vir com isso daqui, vai colocar aqui, ó, apertei, ó, prontinho, já está conectado. Então o que acontece? Opa, acho que eu coloquei mal colocado. Aí, ó, agora ficou fixado, tinha colocado de mau jeito. Então, ó, tá vendo? Coloquei aqui, ele vai andar e vai passar o pano.
Conforme ele vai andando, ele vai molhando o pano, até aqui, ó, deixa eu abrir para vocês, apertei, ó, tem uns pontinhos aqui, tá vendo? Esses pontinhos é por onde a água vai descer. Aí a água vai passar por esses furinhos que tem aqui, vai molhar o tecido e ele vai passando o pano. Ok? Bom, vamos lá então. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação ao tamanho. Deixa eu colocar aqui o... É em relação ao tamanho deles, porque eles têm tamanhos diferentes. Não sei se dá para ver pelo vídeo aí. Deixa eu tirar isso aqui que eu acho que vocês vão conseguir perceber melhor. Ó. Vamos medir. Nunca tinha medido até então, vou fazer agora pela primeira vez. ZK tem 33 centímetros. Vamos ver o XR. O XR tem 33 centímetros. É interessante como que, olhando, dá a impressão que ele é menor. Qual que é a impressão que vocês têm? Eu sempre achava que ele tivesse meio centímetro, 1 centímetro a menos. Mas não sei, pelo menos medindo aqui, tá atrapalhando um pouco isso daqui, porque o do ZK, como é aqui atrás, o sensor laser dele dá para você medir melhor. Vamos colocar aí 33, tá bem próximo aqui. E esse aqui tá atrapalhando um pouco, mas é do mesmo tamanho. Bom, para mim aqui tá dando o mesmo tamanho na circunferência de ambos, 33. Agora, a altura, aí é certeza, essa aqui eu nunca tive dúvida que era diferente, tá? O ZK, ele está, vou de cá, vai ficar mais fácil para medir. Deu 9. 9 nessa parte aqui, tá? Ó, da frente. Não tô contando o laser, não. O ZK deu 9, o XR deu 7,5 mais ou menos, um pouquinho mais, tá? Aí se for colocar essa parte de cima aqui, acho que vai para mais ou menos uns 10. 9, aqui tem mais aproximadamente 1. Enfim, na altura, o ZK é mais alto, o XR é um pouquinho mais baixo, tá? Bom, não sei se eu teria que falar mais alguma coisa, mas eu vou fazer um apanhado geral agora da minha experiência com ambos os robôs. Bom, na minha opinião, ambos os robôs entregam uma qualidade de aspiração bacana. Eu acho que se você optar pelo ZK ou pelo XR, você vai ter a sua casa aspirada, ambos passam o pano com uma similaridade muito ideal também. É claro que a potência do motor do ZK é maior, mas isso não significa que o XR não faça uma boa limpeza. Ele faz uma boa limpeza também, tá? Mas, por exemplo, já vi pessoas no grupo que falam assim, eu comprei o ZK por causa da potência do motor que é maior. Tem pessoas que têm os dois robôs também, fala que a potência dele é maior para aspirar tapete, etc, né? Então, assim, de uma certa forma, realmente é mais potente, mas eu acho que os dois acabam entregando a mesma potência. Aqui na minha casa, no teste que eu fiz, eu cheguei à conclusão seguinte: eu gosto de usar os dois robôs na potência 2, eu não gosto muito de forçar o motor, né? Então, o que acontece? Eu percebi que se eu colocar o ZK ligado na potência 1, ele vai me entregar o mesmo resultado de poder de sucção do XR na potência 2.
mas isso é uma percepção que eu tenho minha, tá? Analisando aqui a quantidade de ar que entra, a quantidade de ar que sai, o barulho do motor, da turbina, tá? E a gente vamos entender que assim, ó, a potência 1 do motor, ela vai ter uma rotação menor, ela vai trabalhar num PA menor. A potência média vai aumentar e vai trabalhar na potência média desse motor. Já se eu coloco na potência 3, ele vai consumir uma potência basicamente total do motor, né? Outra coisa importante observar, vamos supor que esse motor aqui, conforme a gente viu lá no site do fabricante, ele entrega 4.586 PAs. Vamos arredondar para 5.000 para ficar mais fácil da gente analisar aqui. Ele entrega 5.000 PAs. Quando eu coloco ele na potência máxima, que é na potência 3, ele vai atingir esses 5.000 PAs, mas não significa que ele vai trabalhar o tempo todo em 5.000 PAs, tá? Vamos supor que ele tem uma perda aí, né? Que para ele não forçar muito o motor, para ele não atingir lá o tempo todo, que ele não vai ficar trabalhando no pico. Vamos supor que ele esteja trabalhando com 1.000 PAs a menos. Então, na potência 3, tá? É só um exemplo isso. Na potência máxima, vamos supor que ao invés de trabalhar com 5.000 PAs, ele esteja trabalhando com 4, uma rotação aproximada de 4.000 PAs. Tendo aí uma perca, né, nessa oscilação do motor de 1.000 PAs. Então, você vai ter na potência 3 em torno de 4.000. Já o modelo do XR, de acordo com o site do fabricante, 2.800 PAs, a potência do código do motor que veio nele. Se ele também tiver uma perda aproximadamente aí de 1.000 PAs, o que acontece? Vamos arredondar ele para 3.000. Tirando 1.000 PAs, ele vai estar trabalhando com uma constante média de 2.000 PAs na potência 3. Então, o que acontece? Na potência 3 nós teríamos 4.000 PAs contra 2.000 PAs. Dá basicamente aí 50% de diferença. Vamos trabalhar com a potência real, né? ZK, 4.586 PAs de potência. Vamos pôr 4.500, né? Tirar esses 86 aí. E aqui 2.800, que é a potência dele. Vamos pôr que ele perdeu 500 de potência. Então esse daqui vai estar trabalhando com 2.200 de potência. E esse daqui, se perder 500 de potência, né? No contexto aí da velocidade máxima, 500 PA, ele vai estar trabalhando com 4.000. Então quer dizer, 4.000 contra 2.200. Acaba sendo basicamente 50% de diferença em termos de potência de sucção do motor. Então, uma observação que eu fiz aqui no meu uso foi literalmente em relação à potência. Outra observação que foi muito clara para mim é em relação à durabilidade da bateria. Literalmente, a bateria do ZK, ela dura mais, tá? Em termos de inteligência, vamos falar em termos de mapas.